Bom dia, bem-vindos a mais um curso do pela Construção, uma iniciativa da Etos Soluções, ABCP, SNIC, Construliga e Sebrae. Hoje a gente convida aqui a minha colega de ABCP, Érica Mota, ela é engenheira civil pela Unesp, gerente da área de cidades da ABCP, pós-graduada em marketing pela SPM e gestão pública pela Fundação Getúlio Vargas. Érica, bom dia. Bom dia, Glécia. Bom dia a todos. Obrigada pela oportunidade. É com você aí. A Érica vai falar sobre o programa de calçadas, né? Como que a gente estrutura um programa de calçadas, as 7 etapas para uma cidade mais acessível. Vamos lá. Bom, muito obrigada. É muito bom a oportunidade de estar aqui no Movimento Todos pela Construção, um movimento que está mobilizando profissionais, empresas e entidades para colaborar, para trazer experiências, para trazer conteúdo e informação nesse momento, assim, de crise tão inédita mundial, né? Então, é muito bom participar desse movimento e poder trazer um pouco da nossa experiência aqui para vocês. Eu vou falar sobre 7 etapas para fazer uma cidade mais acessível e como estruturar um programa de calçadas. E vocês vão perceber que eu vou falar muitas vezes, vou citar muitas vezes o município de São José dos Campos aqui em São Paulo, porque nós tivemos a oportunidade de acompanhar, né, de participar dessa experiência que aconteceu lá em São José dos Campos, que é o programa Calçada Segura, e sistematizar toda essa experiência em 7 etapas para a gente poder disseminar isso para tantos outros municípios que são aí tão ávidos por informação. Então, vamos lá. Então, a gente vai falar de calçada e não tem como a gente falar de calçada sem falar da distribuição modal. Então, a gente sabe aí que cerca de 41% dos deslocamentos são feitos a pé. Então, independente do modal utilizado, se é um carro, se é uma bicicleta, motocicleta ou mesmo transporte público, todo deslocamento ele inicia e termina com um deslocamento a pé. Então, ele é primordial nos nossos deslocamentos diários. E considerando quão significativo é esse deslocamento, a gente precisa avaliar como que está a infraestrutura para atender esse deslocamento. Então, quando a gente vai avaliar a calçada, que é a estrutura básica para isso, a gente percebe uma série de dificuldades de enfrentamentos, né? Então, a gente tem aqui 18,3% das vias não são pavimentadas, isso falando das vias, né? As calçadas, 31% dos domicílios possuem calçadas não tem calçadas, e muitas vezes a qualidade dos que possuem ainda é bastante ruim, né? E falando em acessibilidade, então, praticamente não tem. Se a gente considerar aí no nosso país, menos de 5% das calçadas possuem rampas. Né? Então, isso é um dado muito importante, que tem até uma campanha recente que fala que calçada sem rampa é muro. E muro, para uma pessoa que usa cadeira de roda, é a segregação, né, de toda uma parcela significativa da população de acessar equipamentos públicos básicos, como hospitais, bibliotecas e tantos outros equipamentos. Então, aí me remete um pouco à frase do urbanista dinamarquês, Jangel, que fala que a mobilidade é um novo apartheid. Então, se a gente não consegue incluir essas pessoas, nós estamos apartando da sociedade um número significativo de cidadãos. Né? Então, nesse sentido, eu estou trazendo até essa ilustração para a gente ver o que é acessibilidade, né? Para ficar bastante evidenciada, o que é você ter uma infraestrutura adequada. Então, uma infraestrutura adequada é uma infraestrutura que te permite caminhar com segurança, com conforto, sem se preocupar com obstáculos, né? Livre de obstáculos, sem se preocupar se você vai escorregar, se você vai numa inclinação exacerbada, se você vai cair. Então, se não tem degrau. Então, nesse sentido, eu trouxe essa imagem, eu costumo trazer até uma ilustração, mas eu achei interessante isso aqui para a gente mostrar como essa infraestrutura, quando adequada, contribui para o bem-estar das pessoas, né, para uma cidade, para a qualidade de vida da cidade. E aqui ela apresenta 3 faixas.
Então, falando aqui da faixa de serviço, que é mais próxima do meio-fio, onde você concentra todo o equipamento público, então, lixeiras, pontos de ônibus, postes, floreiras, e a própria vegetação, que deve ser adequada a cada tamanho de calçada, a cada tipologia de calçada, a vegetação ali colocada, ela deve ficar nessa faixa de serviço que mede ali no mínimo 70 centímetros. E por que é importante você concentrar esses equipamentos nessa faixa? Para que a faixa livre seja efetivamente livre para circulação. E essa faixa livre, ela deve ser sem obstáculos. Né? De acordo com a NBR 9050, de 2015, ela tem que ter no mínimo 1,20 m. Mas é mínimo de 1,20 m, né? A gente tem que estar sempre atento que é necessário que esse projeto ele seja adequado ao fluxo de pedestres daquela localidade. E, por último, uma faixa de acesso, uma faixa de transição ali mais próximo das edificações, para permitir que as pessoas acessem os edifícios, né, sem afetar a faixa livre. Uma outra coisa importante aqui é a declividade, que a gente percebe que aqui não existe, mas que, na realidade, isso é muito comum. Então, o que é importante a gente atentar para a declividade de cada uma dessas faixas? Para garantir que a pessoa não ande inclinada e não caia, não é mesmo? Então, qual que é a questão aqui? Na faixa de serviço e na faixa de transição, ela deve ter uma declividade transversal máxima de 8,33% e na faixa livre de 2 a 3% máximo, né, para garantir a segurança. Mas por que eu estou colocando essa infraestrutura adequada? Porque é importante que a gente mire para isso e perceba que isso é possível e que a gente tem que, pelo menos, buscar o mais próximo de algo desse tipo. Porque, na verdade, a gente acaba se deparando muito com realidade bastante diversa. E essa tela que eu trouxe algumas situações que a gente se depara no dia a dia, porque a primeira aqui, em que o pedestre está andando no meio da rua, é bastante típica, né? Muitas vezes o pedestre, ele é levado para a rua, seja porque tem um conforto melhor em andar ali, porque não tem degraus, ou seja, a gente tem uma sociedade em que o carro ainda é muito priorizado, né? Então, muitas vezes, para adequar o lote ao carro, se faz uma série de degraus e se estabelece praticamente uma escadaria na calçada. Então, é muito mais confortável andar na via do que escalar a calçada. Então, essa é uma questão. Aqui abaixo, à esquerda também, a gente percebendo o pedestre mais uma vez na via, por quê? Porque essa via foi tomada pelo comércio, né? Ou seja, o uso do espaço público, às vezes, ele é tomado, né, pelo privado. Então, não percebendo, na verdade, a importância que aquilo tem, joga o pedestre também para a via. E aqui algumas outras medidas, como aqui à direita, mais no canto superior, que na verdade, assim, quase que finge que está atendendo a questão da pessoa com deficiência. Então, você cria uma rampa ali, jogando a pessoa para o nada, para um abismo, praticamente, né, ou mesmo a questão tão recorrente aí dos buracos nas vias. Então, essa é uma realidade que a gente se depara diariamente e que é tão complexa no enfrentamento, né? Estou apertando no lugar errado. E aí, traz uma reflexão sobre como que a gente pode fazer essas calçadas, porque quando a gente tem essa apropriação aqui, do espaço pelo privado, isso se dá também por uma questão de quem é responsável por essa calçada, né? De quem se sente dono dessa calçada. Uma vez que os municípios, quase na totalidade, pelo menos os que eu conheço, quem é responsável pela execução da calçada é o cidadão, né? Ao passo que na via o poder público se responsabiliza, a calçada fica a cargo dos proprietários, né, das edificações. Então, tem uma certa discussão na sociedade de que a via deveria ser considerada de lote a lote. Então, inclusive, a calçada deveria ser do poder público. Então, nesse sentido, quando o poder público não toma, e muitas vezes o privado é responsabilizado por ele se sente no direito de fazer coisas como essa, né, de construir a rampa para o carro dele entrar de forma que lhe convém, ou mesmo tomar a via, a calçada da forma que lhe convém. E aí, numa reflexão aqui que eu estou trazendo, eu não sou a dona da verdade, então falando todas as possibilidades, mas existem alguns caminhos para construir essas calçadas.
Por que a gente tem uma estrutura tão deficiente diante de um volume tão alto de deslocamento a pé, e como que a gente pode combater isso, né? Então, um dos caminhos aqui é a prefeitura assumir a execução das calçadas. Então, ela assumir todas as calçadas. E aí, a gente sabe que isso não é muito comum no nosso país. Então, muitas vezes, a prefeitura ela faz uma obra emblemática, ou ela, né, faz uma rota estratégica, às vezes uma via com potencial turístico ou comercial, e ali ela estabelece uma requalificação, executa as calçadas, e esse padrão construtivo acaba sendo seguido pela população em outras localidades. Então, acaba, de certa forma, até viralizando ali, de alguma forma, aquele padrão construtivo. Mas ela não tem condições, muitas vezes não se prontifica a fazer isso de forma total, né, na cidade. E aí, a gente está trazendo um dado aqui que, em partes, justifica um pouco dessa questão. Parte, né, porque tudo é uma questão de prioridade. Então, dado que o carro ainda é uma prioridade, para a maioria das prefeituras, a gente tem ainda uma questão da situação fiscal. Então, né, um dado aqui da Firjan, no final do ano passado, fala que 74% dos municípios têm uma situação fiscal crítica. Então, um investimento para assumir todas essas calçadas, muitas vezes, ele é dito não ser possível, dada a situação que o município se encontra. Uma outra possibilidade um outro caminho, é que a prefeitura exija que o proprietário execute. Então, isso é que a maioria mas uma boa parte das prefeituras faz. Então, se estabelece um padrão, se estabelece uma lei e uma multa. E aí vem a fiscalização. E isso tem mostrado que muitas vezes não é muito efetivo. E eu trouxe um dado até está um pouco antigo, mas eu não consegui nada mais recente, mas que ilustra bem essa fala, que é assim, São Paulo arrecadou 1,4% das multas aplicadas pela lei das calçadas. Isso foi em 2013, se não me engano. Mas, enfim, é uma quantidade muito baixa, porque muitas vezes essa questão de ser muito punitiva, muitas vezes não tem um retorno esperado, né? Uma outra enquete que foi realizada, pela Mobilize, foi quem deveria ser responsável pela padronização e manutenção das calçadas. Então, o poder público aí é apontado como 61% dos entrevistados, é apontado o poder público como ser o responsável. Da mesma forma que ele atua nas vias, deveria atuar nas calçadas. 20% deveria ser o proprietário, como né? E 17% é meio a meio. Então, deveria, assim, o poder público assumir as vias principais, as avenidas e essas rotas que a gente chama de estratégicas, né, acessíveis muitas vezes, e as ruas secundárias os proprietários assumirem. Então, se a gente considerar aqui, cerca de 40% da população, dos entrevistados, até aceitam que seja do proprietário a responsabilidade, mas ou que a prefeitura tome parte da sua conta, né, desse bolo, ou que o proprietário tenha algum tipo de orientação para a execução. E aí, por último, um outro caminho é a criação de um programa de calçadas. E é interessante isso, porque essa enquete que foi feita na Prefeitura de São Paulo já há alguns anos também, perguntou para as pessoas se eles investiriam nas calçadas para tornar as calçadas acessíveis. E aí, 84 dos entrevistados falou que, sim, investiria na própria calçada para que essa calçada fosse acessível. Então, aqui traz uma questão, assim, as pessoas têm algum nível de compreensão das necessidades das pessoas com deficiência e da necessidade da acessibilidade dessas calçadas. Então, elas até investiriam, considerando os 40% que acreditam que o proprietário poderia ser um dos responsáveis, é um número bastante considerável. Então, por que será que a gente não tem essas calçadas, né? E aí, do que a gente tem compreendido, muitas vezes o município ele tem vontade, ele tem interesse, mas ele não tem suporte, ele não tem apoio para executar isso. Ele não tem orientação técnica, ele não tem mão de obra qualificada. Então, são alguns dos entraves que impossibilita que essas calçadas sejam executadas. E aí, foi um pouco da experiência que nós tivemos, nós acompanhamos em São José dos Campos, em que eles estabeleceram um programa muito completo, né? Muitas vezes, as prefeituras, elas estão no 1, que é a legislação,
e estão no 7, que é fiscalização. E não compreendem, então, entre a legislação, né, o estabelecimento de um padrão e de uma multa, e a aplicação dessa multa no final, que é a parte da fiscalização, tem uma série de outras possibilidades aí, de outras ações que podem contribuir para que essa calçada seja desenvolvida pelos proprietários, né? Então, quais são elas? A primeira, a legislação, parcerias, formação, ação educativa, orientação técnica, execução e fiscalização. E eu vou falar rapidamente sobre cada uma dessas etapas. A primeira dela, que é a legislação, é, na verdade, a gente estabelecer ali critérios, né, sobre a questão da padronização, construção, execução e fiscalização dessas calçadas. Então, tem as definições de tudo que deve ser contemplado todos os elementos contemplados nessa legislação estão nas definições, os princípios, quando se fala muito na questão de vegetação, de sinalização, de padronização, então, quais são os elementos que vão compor, né, o princípio de segurança, de caminhabilidade, de acessibilidade das calçadas, os componentes, então, serão 3 faixas ou não, os pontos específicos, como as esquinas, os postos de gasolina, então, isso está relacionado à questão dos componentes. A infraestrutura, equipamentos e materiais de execução, então, que tipo de infraestrutura vai se dar, como está estabelecida a questão da fiação, da infraestrutura subterrânea, dos equipamentos públicos, em que faixa que fica, quais equipamentos serão, em que faixa que fica, a gente sabe que é a de serviço, mas quais serão os materiais e execução, quais são os materiais que vão ser feitos, como vai se dar essa execução, que mão de obra eu vou ter para isso, né? A setorização, então, é a divisão aí na cidade de, eventualmente, as ruas principais podem ter uma tipologia diferente das suas secundárias, então, que tipo de material que vai ser, contemplar tudo isso nessa discussão. E, por fim, as responsabilidades, procedimentos e penalidades. Então, quem é responsável por quê, como isso vai se dar, e não se contemplando e não se adequando qual a penalidade que vai ter. Né? Com que prazo eu vou ter, o cidadão vai ter para poder adequar a calçada dele, dado que, eventualmente, pode estar ruim, mas também pode estar boa, mas não está no padrão. Então, é obrigado a quebrar uma calçada que está atendendo a acessibilidade, mas não está no padrão. Então, tudo isso tem que ser colocado aqui na legislação. E aqui, a título de conhecimento, né, a Lei Municipal de São José dos Campos, para quem quiser conhecer, é 8077 de 2010. E aí, o segundo ponto são as parcerias. Então, as parcerias internas, começando, então, a estabelecer, considerando que a calçada, ela afeta diferentes aspectos da sociedade, conseguir fazer uma mobilização de todas as secretarias envolvidas com isso, saúde, educação, ação social, esportes, né, então, ter as diferentes secretarias, mas ancorar isso em uma secretaria e um responsável para que isso tenha um pai, né, uma mãe. Então, é importante essas parcerias internas. Nas parcerias externas, acho que eu pulei uma. Tá aqui. Nas parcerias externas, é estabelecer em diferentes frentes, para sensibilização do munícipe. Então, você tem que trazer o munícipe para essa questão, para que ele entenda isso como um investimento, não como um custo. Então, para ele conseguir compreender, muitas vezes, a importância que tem você incluir boa parcela da sociedade na mobilidade ativa, é importante que ele tenha compreensão dessa causa, né? Então, muitas vezes é feito a partir de idosos, ou a questão da acessibilidade, né, da pessoa com deficiência também pode ser um motivo muito forte, através de ativismo, então mobilize, faz campanhas, Calçadas do Brasil faz campanhas, recentemente fez mais uma, tentando entender como é que estão a situação das calçadas. O Gosta da Cilada também faz um trabalho desse, né, de você registrar e publicar como é que está a situação das calçadas, e muitas vezes as prefeituras também fazem uso dessa ferramenta para poder identificar como que está. Uma outra questão das parcerias é para a formação de empreendedores e executores, então é importante que a mão de obra seja qualificada. A gente sabe que é importante que tenha um produto adequado, mas também uma mão de obra que execute de forma adequada, senão a calçada continua com má qualidade. Então, nesse sentido, tem algumas parcerias, aqui em São José
nesse case de São José dos Campos, foi feita uma parceria com o SEBRAE, com o SENAI e com a BCP, para trabalhar a questão do empreendedorismo, para a formação dos calceteiros e para o desenvolvimento de tecnologias. A comunicação, então, a questão de você trazer vídeos, criar todo um material de comunicação para essa população, os agentes financeiros, que podem ser vários, que podem participar, eventualmente, num patrocínio ou uma participação efetiva no desenvolvimento desse programa, e o privado. Muitas vezes o lojista tem um interesse muito forte em manter a população, em manter ali os canais de comércio na via, né, não perder para os shoppings, manter essa vida ativa, né, do comércio. Então, os lojistas e associações comerciais, muitas vezes, também podem ter um papel bastante interessante nesse programa. A questão da formação, então, como eu coloquei, é importante que todas as pessoas tenham o mesmo discurso, todas as pessoas de todas as secretarias compreendam o que é um programa e tenham uma formação e um entendimento de cada um dos seus elementos. Então, aqui mais uma vez em São José, teve a formação dos agentes comunitários, que eram aqueles que bateram de porta em porta para fazer a mobilização da população, dos calceteiros, que é a mão de obra adequada para fazer essas calçadas. Aqui embaixo tem alguns exemplos que nós fizemos com a Prefeitura Municipal de São Paulo. Então, foram cursos técnicos para os técnicos das prefeituras, né, as 33 subprefeituras passaram por uma capacitação teórica e prática em calçadas. Essa segunda aqui do meio embaixo é um treinamento do mutirão, foi o mutirão Mário Covas, em que foi feita uma qualificação, foi feita a via pela prefeitura e as calçadas foram feitas pelos moradores com a capacitação técnica que nós fornecemos. E também aqui, por último, um treinamento das empreiteiras que estão realizando agora um programa de 1,5 milhão de calçadas em São Paulo, com concreto. Então, nós fizemos uma capacitação lá. Então, é importante que essa formação se dê em diferentes níveis, quando a gente fala, né? Que todos os envolvidos todos os elos dessa cadeia sejam qualificados e formados de forma adequada. Aqui é um outro exemplo, aqui é bem mais focada na acessibilidade, é um programa que nós temos no Rio de Janeiro, com a Firjan, que é o Calçada Acessível, que trata também muito da questão da mobilização e da capacitação dos técnicos das prefeituras. Então, o técnico, muitas vezes, que faz os projetos, eles têm que ter uma visão mais ampla, e acho que na carne, né, do que é projetar para essas pessoas com deficiência. Então, muitas vezes, a vivência é muito importante, seja como cego, como pessoa com deficiência, com baixa visão, ou mesmo uma pessoa com cadeira de rodas. Vivenciar essa experiência é bastante importante para a formação desses profissionais e vai impactar enormemente nos projetos que vêm a seguir. E aqui é o exemplo de São José dos Campos, uma lista de profissionais que foram, naquele momento, criados. Então, tem toda uma referência de mão de obra que pode ser acionada para adequar a calçada, naquele momento. Um quarto ponto, que é a ação educativa. Então, você gerar material, você gerar conteúdo de sensibilização, de mobilização, de orientação para a população. Então, você precisa educar a população para essa questão da acessibilidade. Então, São José dos Campos mesmo fez vídeo, fez panfletos, fez uma cartilha, é muito comum a cartilha, né, até mostrando aqui um pouquinho, aqui as do Rio de Janeiro, cada um desses municípios que nós participamos lá cria sua cartilha em discussão de muito tempo dentro das secretarias, né, da prefeitura, esses padrões. Então, é importante que se crie essas cartilhas no sentido de você traduzir a legislação para uma linguagem que a população vai compreender. Então, seja uma cartilha, seja um folder, é importante que tenha essa tradução, né? Em um outro momento, quinto ponto, é a orientação técnica. Então, o que é a orientação técnica? É quando você identifica um problema que o cidadão não vai conseguir resolver sozinho, né? Ou mesmo ele considerando um padrão estabelecido, ou a mão de obra que vai ser contratada não vai ser capaz de resolver essa situação. Então, muitas vezes, é um poste, uma calçada muito estreita, ou uma árvore muito grande, extensa, ou mesmo a própria inclinação excessiva do terreno, né? Então, isso aí é necessário que haja um olhar mais técnico e mais profundo de uma pessoa da prefeitura. Mas, lógico, assim,
sempre trazendo orientação. Por isso que, eu gosto sempre de pontuar a questão da orientação técnica, que é você traz ela fica muito clara que entre a legislação e a multa, tem muita coisa ali no meio, né? Então, não basta eu chegar lá, cumprir o papel burocrático de ver quem está inadequado e lançar uma multa sem considerar as condições que estão ali estabelecidas. Ainda na orientação técnica, isso aqui foi um exemplo lá de São José, de como eles faziam uma programação semanal, né? Então, eles fizeram todo uma programação de vir com a sensibilização, depois vinha com a orientação técnica, e depois vinha a fiscalização, né? Então, tinha toda uma programação bem bacana. Eu falo assim, gente, porque a gente acompanhou mais no início. Esse programa permanece, então, na verdade, ainda tem. Talvez até hoje um pouco menos, porque a cidade já teve uma grande transformação, mas ainda tem. E aqui são as fichas, tanto as fichas de visita, como formulários de visita técnica. Então, eram registrados, ali era apontado, então uma pessoa ia lá e fazia uma vistoria, identificava quais eram as questões, e depois vinha um outro profissional para dizer para o morador o que ele precisava efetivamente considerar na reforma da calçada dele, na adequação da calçada. Então, é bastante orientativo, isso eu acho muito bacana e propositivo. Então, aqui, esses formulários, todos eles, na sistematização que nós fizemos dessa experiência, nós colocamos no nosso site para poder ficar, para ninguém precisar reinventar a roda, tem todos esses formulários também para baixar. Aí, por fim, a execução. Então, quando você já tem a orientação técnica, foi sensibilizado, entende o que está acontecendo, o processo que está se estabelecendo na cidade, teve orientação técnica para dizer o que você precisa adequar, tem toda uma mão de obra qualificada para te ajudar a fazer, tem os materiais adequados, aí você parte para a execução. Mas aí tem um ponto muito importante, que é a prefeitura dar exemplo. Então, todos os equipamentos públicos, né, principalmente de acesso aos equipamentos públicos, então, UBS, escolas, unidades de saúde, hospitais, todas essas bibliotecas, né, equipamentos de lazer, todas essas que são de responsabilidade pública, têm que ser feito. Então, nesse sentido, São José, na época, inventariou, acho que 977 equipamentos que a prefeitura teria que intervir. Então, assim, da mesma forma que ela está cobrando que a população faça, ela também tem que dar o exemplo de que está realizando também. E aí, por último, a fiscalização. Então, você vê o processo que se dá, né, de você criar uma normativa, de você orientar, de você trazer uma cadeia produtiva que vai atender a execução, e aí, por último, você vai fazer a fiscalização. E aí, se não se adequar, claro, a multa aí fica evidente que é necessária e vai ser realizada efetivamente. E aí, tá chegando aqui perto dos meus minutos, é importante trazer a questão dos resultados de São José, né? Teve uma transformação bastante intensa na cidade. Eu verifiquei muitas vezes estando por lá, que é o que a gente pode ver aqui, que é essa questão de transformação, efetivamente, né? De inclusão, de sensibilização. Isso é muito importante para que esse programa tenha êxito. Então, vou trazer alguns dados aqui que foram, alguns resultados, de antes e depois, né? Então, essa era uma via antes, essa daqui, São José estabeleceu dois critérios no início da norma, da lei. Tem uma questão de se utilizar em algumas vias o pavimento intertravado e outras moldado em loco. Então, depende da setorização. Eles setorizaram isso aqui foi de uso do pavimento intertravado. Aqui, para mostrar, eu gosto muito de bater nessa tecla, que ela é importantíssima, que é a questão de você adequar o lote à via, né? Então, muitas vezes, a calçada ela fica ali no meio atrapalhando, né? Então, como você quer fazer essa integração ali do carro, entrando com muito mais conforto na calçada, você esquece do pedestre. Então, muito se fala, e é um ponto bastante realmente crítico, que é a questão das vias inclinadas. Muitos bairros têm umas vias inclinadas bastante, com inclinações bastante grandes, e se questiona a possibilidade, efetivamente, de se conseguir tornar isso adaptado à acessibilidade. E aqui eu gosto dessa imagem porque mostra que é possível. Aqui é o portão se adequando, é o passeio se adequando
ao grade da via. Não é o pedestre se adequar à necessidade do lote. E isso é importante estabelecer, aqui se você vê o antes e depois também, ó, tinha uma inclinação bastante grande na primeira foto, né, e a segunda se estabeleceu as três, um nível ali que permite que o pedestre caminhe, e permite ali na inclinação, na faixa, nem sei se está atendendo plenamente a norma, mas já consegue permitir que o pedestre ande ali naquela faixa central, né? E isso é importante colocar, porque é uma questão que deve ser tratada no habite-se, né? Como que uma casa recebe habite-se e tem uma situação dessa na calçada? Então, assim, como que é possível que a prefeitura não consiga olhar o que está na porta da edificação, né? Então, aprova toda a edificação e não percebe quão inacessível está para a população aquela calçada. Então, acho que isso é importante a gente frisar, porque isso deve ser considerado na legislação. Deve ser considerado, né, nessa adequação, né? Então, a gente precisa ver esse ponto. Uma outra questão, aqui em números, né? Esse número foi até 2018, nós até conversamos recentemente com a prefeitura, eles estão levantando os últimos dados, mas eu trago pelo menos os 2 anos, os 2 primeiros anos, para poder mostrar como foi expressivo o resultado dessa intervenção, né? Então, em 2 anos de programa, foram executados 353.200 metros quadrados de calçadas, e o que é bastante interessante é que 64% dessas calçadas foram executadas por conscientização, né? E apenas 36% por notificação. Então, isso aqui mostra que quando você consegue trazer um programa estruturado, que tem apoio, que tem orientação técnica, que tem uma mão de obra qualificada, que tem principalmente uma mobilização e uma integração da sociedade para compreender a importância daquilo que está sendo realizado, ela traz um retorno muito maior. Então, trazendo novamente lá, né, entre o 1 e o 7, ou seja, entre a legislação e a fiscalização, tem uma série de fases que precisam ser consideradas para que essa população compre essa ideia também. Então, acho que esse número eu acho bastante interessante. E aí, um volume total, né, até 2018, foram feitos aí mais de 1 milhão de metros quadrados de calçadas nesse programa. Esse é um programa que ele tem uma visibilidade bastante grande e já ganhou prêmios do governo do estado de inclusão, inclusive, né, virou uma referência para o Ministério das Cidades, o antigo Ministério das Cidades, com o Avançar Cidades, né, mobilidade urbana, que é uma linha de recursos para a questão da mobilidade ativa, não motorizada. Então, é importante assim, que isso virou uma referência, inclusive, para os projetos que estão sendo analisados pelo antigo Ministério das Cidades, hoje o Desenvolvimento Regional. Então, isso é importante você ver que é o reconhecimento de toda uma ação, de todo um trabalho bastante produtivo. Há um outro resultado também que é interessante, é você ver a questão do empreendedorismo, né? Então, essa aqui foi uma feira que, inclusive, a gente sempre acompanha, acontecia no Vale do Paraíba, que tinham 12, nesse ano, na época do Calçada Segura, no lançamento, né, do auge do Calçada Segura, tinham 12 empresas vendendo calçadas. Então, você não está vendendo um produto e você tem que buscar uma mão de obra. Você já comprava calçado por metro quadrado. Então, isso facilita muito também a questão dessa adequação, né? Você trazer mais uma facilidade para o munícipe de se adequar àquela exigência de atendimento de um padrão. Então, isso é bastante interessante. Eu vou deixar aqui para vocês, toda essa iniciativa, ela foi sistematizada nessa publicação que chama Programa Calçada Acessível, são iniciativas inspiradoras, é uma série de publicações que Soluções para Cidades da BCP sistematiza, organiza conteúdos e iniciativas para poder multiplicar em outros municípios, aquela questão que eu coloquei no início de não reinventar a roda. Então, a gente pode aprender com os erros, mas principalmente com os acertos dos outros, né? Então, a gente sistematiza essas experiências e transformamos numa série de publicações que são disponíveis no site soluçõesparacidades.org.br, que é a nossa plataforma de apoio e instrumentalização dos municípios. Então, essa publicação está lá, mas também eu fui informada aqui que todas as pessoas que foram inscritas
receberão depois por e-mail essa publicação para entender de perto essas fases que foram, dessa experiência tão exitosa que foi em São José dos Campos. Vamos lá? Bom, eu vou ficando por aqui, agradeço imensamente a atenção de vocês, e quem tiver uma perguntinha aí para mim, fica à vontade. Bom, Érica, obrigada. O pessoal está perguntando aqui que é difícil para as prefeituras, né? Se a gente tem outros exemplos de iniciativas, como essa de São José, que outros exemplos a gente tem visto aí pelo Brasil? Na verdade, eu até listei aqui, né, uma série de iniciativas, mas de uma forma tão complexa e tão completa, eu diria, eu não diria complexa, mas completa, como São José dos Campos, nós não temos, eu desconheço, né, se tiver alguma, pode até se manifestar, mas eu desconheço, nesse formato, assim, tão amplo de atendimento, né, de todas essas etapas. A gente vê, sim, uma série de outras iniciativas similares, inclusive no Vale do Paraíba mesmo, né, muito próximas, né, então, mas as iniciativas que a gente conhece está muito mais ligada ao estabelecimento de um padrão construtivo e de intervenções na cidade, seja em áreas estratégicas, sejam em áreas turísticas ou comerciais, do que num programa em que fomenta tão ostensivamente a população a se manifestar, né, na execução. Então, tem Jacareí, tem Taubaté, tem Araçatuba, Marília, Sorocaba, tem uma série de Santos, tem uma série de outras intervenções que estão acontecendo, assim, não nesse formato tão completo como eu mencionei. Aí também aqui, não considerando a parte financeira, né, o recurso financeiro, qual que é a principal dificuldade para uma prefeitura estruturar um programa de calçadas, para implantar esse programa? Eu acho que a primeira questão, toda vez que a gente vai fazer alguma coisa desse cunho, né, a vontade política, ela é imprescindível. Então, aqui, São José dos Campos, ele teve uma questão assim, teve uma pessoa que abraçou isso, que na época era o vice-prefeito, né, ele era médico, então, aliás, ele é médico, né, mas então ele abraçou isso como uma causa efetiva, né, então, isso fez com que crescesse enormemente a vontade de fazer isso. Então, a vontade política e a coragem para fazer é o primeiro passo, né, então, não é algo que de fácil enfrentamento para muitos prefeitos, porque quando você impõe para a sociedade fazer as próprias calçadas, investir nessas calçadas, tem sempre uma questão que assim, tem uma resistência da população, né? E você tem que entender que esses são seres políticos, né? Então, eles precisam ter, de certa forma, algum tipo de capitalização das ações, e muitas vezes isso denigre a ação do político. Mas a gente tem que lembrar que, muitas vezes, isso quando dá certo, ele traz um retorno muito grande, né? Mostrar a transformação da cidade, o impacto que isso gera na inclusão de pessoas com deficiência, isso gera também um impacto muito grande. Então, tem uma questão política e, naturalmente, uma questão de recursos. E recursos, a gente sempre fala, eu costumo dizer assim, existem, né? A gente precisa priorizar e a gente precisa encontrar as formas diria assim, que colocar no caminho certo. Acho que também tem uma questão de foco, né? Porque para via sempre tem, né? O tapa-buraco está lá o tempo todo, às vezes com uma dificuldade, mas ele existe, né? O recurso para o tapa-buraco, ele é permanente. Então, ou seja, o recurso para o carro, para a via, ele está ali. Então, talvez tenha que ter o mesmo olhar para as calçadas. Seguindo nessa linha, assim, como que a gente faz esse programa conversar com o planejamento como um todo da cidade? Na verdade, o programa, ele tem que estar integrado tanto ao plano diretor, quanto ao plano de mobilidade, que foi estabelecido, né, pela lei de mobilidade. Então, assim, que você precisa priorizar os transportes coletivos e os não motorizados. Então, no não motorizado, você tem que considerar toda essa questão do planejamento das calçadas, né, das ciclovias, né, dos espaços públicos que atendem a essa questão da mobilidade ativa. Então, todo esse programa, toda essa
converse, para a definição desse padrão para uma legislação, é importante que passe por todo o processo participativo, inclusive, que preconiza o plano de mobilidade urbana do município. Aí aqui tem uma questão sobre as árvores, né? Então, falar um pouco mais sobre possíveis soluções de acessibilidade quando tem alguma árvore que interfere. Então, como que... Se você pode citar um exemplo de solução técnica. O ideal, existem algumas soluções que aprofundam, né, de grelhas no pé da árvore, que aprofundam as raízes, né, para que ela não haja esse espraiamento, que é o que faz com que o pavimento seja levantado, né, e aí quebra. Isso é algo que é inerente se você não tomar esse cuidado no aprofundamento dessa raiz. Além disso, a questão de manter a água ali também, né? Então, tem toda uma questão também da drenagem. Então, é muito comum a gente ver aquela solução de um murinho ao redor da árvore, e isso é um problemaço em termos de drenagem, porque dificulta a infiltração da água, porque a água não chega onde é permeável, não contribui para a infiltração ali naquela árvore, que contribuiria enormemente para a drenagem ali local, e aí, além disso, faz com que esse murinho faz com que ele levanta e vira um grande obstáculo no meio da calçada. O ideal, e aí as prefeituras têm feito, eu tenho acompanhado isso, é uma cartilha de quais são as espécies que são adequadas para o passeio. Então, aí, lógico, também dependendo da dimensão da largura do passeio, você vai permitir determinada espécie de árvore. Lógico que vai contribuir tanto para a questão do piso quanto para a altura, né? Então, a gente tem uma limitação de 2,10 metros ali, que tem que estar livre, na faixa livre, para que ninguém se machuque. Então, é importante, sempre que for fazer um plantio de uma árvore, perguntar à prefeitura, né, Secretaria do Verde, ou seja lá qual for, qual que é a espécie que é adequada para aquele lugar. Aí, nessa mesma linha aí, estão perguntando que se a gente pode considerar os jardins de chuva como uma solução também. O jardim de chuva é uma solução incrível para drenagem, né? Contribui também ainda para a questão do microclima, quando você consegue ter ali uma vegetação que, além de absorver a água, ela vai filtrar essa água, né? E ainda, naturalmente, tendo o verde, ela contribui para o microclima, então, fica mais agradável o ar ali próximo ao passeio. Então, o jardim de chuva é uma excelente solução, lógico, resguardando sempre a área livre de circulação, respeitando a área do pedestre. Acho que tem muitas localidades no passeio mesmo, ou mesmo, às vezes, na esquina, ou numa praça, que permite o uso do jardim de chuva como algo que pode contribuir. Mas eu acho que principalmente para a questão da microdrenagem, né? Acho que, considerando o que a gente está vivendo aí em termos de impermeabilização do solo, ela é uma solução bem interessante. A Prefeitura de São Paulo tem feito bastante, eu acompanhei alguns recentemente. Aí, outra questão aqui é sobre as cidades históricas. O que pode ser feito para melhorar essa mobilidade a pé? É sempre complexo você mexer com o patrimônio histórico, né? Mas a gente tem que considerar que a inclusão, acho que ela vem antes disso, né? Então, lógico que eu não estou aqui falando que é para destruir tudo e fazer... Mas acho que tem soluções mistas ali, né? Então, é comum você ver, principalmente nessas históricas, tem muito a questão do paralelepípedo, né? Então, você vê uma faixa adequada ali, uma faixa num piso, muitas vezes concreto moldado em loco mesmo, né? Num piso que não tem trepidação, ali para o cadeirante poder acessar esses lugares. Tem toda uma questão ainda nos centros históricos, muitas vezes, da declividade, e aí tem outras soluções de elevadores, de bondinhos e tal, mas acho que no passeio público mesmo, acho que é uma questão de você garantir uma faixa de acessibilidade ali, que a pessoa tenha condições de consumir também, né, de acessar também esses equipamentos que devem ser para todos.
A gente acompanhou aí várias iniciativas no Brasil, né, e a gente percebe aí que o intertravado foi uma das soluções muito utilizada na recuperação de calçadas. Como que aconteceu isso, né? Qual que é o papel da associação também no desenvolvimento desses fabricantes? Assim, na verdade, a BCP, ela defende, ela promove diversas soluções à base de cimento. Então, para os passeios públicos, são 4. Né? Então, tem o concreto moldado em loco, tem as placas, esse concreto moldado em loco ele pode ser estampado ou não, tem as placas de concreto, tem os pavimentos intertravados e tem o ladrilho hidráulico, que foi muito amplamente utilizado em São Paulo, por exemplo, como uma referência histórica, inclusive. E, assim, na verdade, a gente defende todas elas, desde que garantam acessibilidade. Acho que essa é a questão. No caso do paver, realmente teve uma época em que muitas cidades utilizaram, inclusive São José dos Campos foi essa a solução mais utilizada. Eles utilizaram também o concreto moldado em loco nas suas secundárias, mas as principais vias, eles utilizaram o pavimento intertravado. E por quê? Por causa da facilidade de remoção da peça. Então, muitas delas utilizaram por causa disso, porque como tem muitas intervenções das concessionárias, eles acharam por bem que era mais fácil utilizar o concreto, o pavimento intertravado. Mas isso são tendências, né? Tem uma questão toda de você trazer uma identidade, muitas vezes, visual, uma identidade histórica para a cidade, então, cada um acaba trazendo isso de forma diferente. Então, o PEIV, nós tivemos um trabalho junto à Bloco Brasil, que é a entidade que representa os blocos, os fabricantes de blocos, de promoção disso também, né, então, de trabalhar com a qualificação dos fabricantes, então a gente precisa trabalhar com cadeia, né, então, por exemplo, São José dos Campos mesmo, teve toda essa demanda por um produto, de repente, com a legislação, e como que a cadeia produtiva estava ali para atender aquilo, então a entidade trabalhou fortemente junto aos fabricantes da região, para que tivessem uma produção de qualidade, porque não basta ser um bloco de concreto, ele precisa ter qualidade, para que aquela calçada também tenha qualidade. Então, aí, nessa sequência, trabalhamos também na execução, então, na capacitação para que essa execução fosse feita de forma adequada. Então, eu costumo dizer que um produto bom com uma execução ruim é uma calçada ruim, um produto ruim com uma execução boa é uma calçada ruim, então, o que a gente precisa é de um produto bom com execução boa para que a calçada efetivamente seja boa. Então, trabalhar todos esses elos da cadeia é muito importante nesse processo. E nós, em alguns delas, a gente trabalha com o pavimento intertravado, mas em tantas outras, trabalhamos com moldado em loco, com placas, com ladrilho hidráulico, e aí vai de acordo com o que a prefeitura julga mais pertinente e adequado ao projeto que está se estabelecendo ali. Aí, como que a lei de acessibilidade tátil tem afetado os municípios? A de sinalização tátil, né? Isso, de sinalização tátil. A NBR 16537, ela é de 2016. Então, ela tem estabelecido aí a questão da sinalização podotátil, as calçadas, então aí trazendo a questão também da inclusão das pessoas com baixa visão e com deficiência visual. Então, isso tem crescido bastante nos municípios. O que é complexo, assim, a gente percebe que quase a totalidade das vezes que se utiliza a sinalização podotátil, ela é utilizada de forma errada. Então, ao invés de ajudar a pessoa, ela está atrapalhando. Então, isso tem que ter um cuidado muito grande. E foi muito bom que saiu essa norma mais recentemente. Então, inclusive, quando foi feita em São José dos Campos, essa norma ainda não estava vigente, mas essa possibilidade de adequação é importante, né? Então, a gente tem visto um movimento muito grande nesse sentido no estado de São Paulo, até para um trabalho do Senado, né, destinar, inclusive, recursos para adequação disso no estado de São Paulo. A gente tem visto um movimento muito grande dos municípios nesse sentido, de trazer essa sinalização, de organizar isso de uma forma adequada nos municípios. E, nesse sentido, tem vários cases já trabalhando isso. São José do Rio Preto, Santos, Sorocaba, Jundiaí. Então, tem uma série de iniciativas nesse sentido. Parece que esse curso ainda não saiu, mas já tem todo um movimento para isso, né?
até porque agora com essa questão do Covid acabou dando uma esfriada no assunto, mas, não digo esfriada, perdão, nem posso afirmar isso, mas uma retardada, talvez. Mas isso é latente também, eu acompanhei recentemente na própria legislação da cidade de Florianópolis, que está trazendo isso bem forte, a questão do podotátil também. Então, isso está crescendo, isso é um movimento, né? Isso, vem uma legislação, vem organizando um processo que às vezes estava meio conturbado, que ninguém sabia direito como fazia, mas a norma vem para organizar isso, e eu acho que num processo isso vai se estabelecendo, sim. E vai mostrando que é importante a inclusão de diferentes pessoas que precisam acessar a cidade. Bom, para a gente finalizar aqui, assim, qual que é a orientação ou alguma dica que você dá para aquela cidade que é menor, às vezes ela tem pouco recurso, às vezes nem tem equipe técnica, como que ela consegue dar o primeiro passo? Eu acho que o primeiro passo é a gente querer, né? O primeiro passo, acho que essa questão foi da vontade política, mas a gente querer. Então, acho que dá para buscar. Eu vi várias iniciativas em que houve uma mobilização das parcerias. Então, muitas vezes, a prefeitura não tem esse recurso, mas ela consegue mobilizar a sociedade, ou ela consegue mobilizar parcerias para efetivar isso, né? Ou vai atrás de uma emenda de um deputado, ou vai atrás do próprio cidades que tem também uma o município precisa se enquadrar para aquilo, mas eu acho que assim, o primeiro passo é você querer, o segundo passo é você mobilizar os atores para isso, e a BCP está aqui para trazer um apoio técnico nesse sentido. Acho que a gente tenta levar o que a gente já tem aprendido em diversos municípios, e a orientação técnica, o apoio técnico para a capacitação, a gente está para dar esse apoio, né? A gente está aqui para isso mesmo. Mas acho que o querer é importante, e a mobilização dos atores locais, que muitas vezes são impactados pela essa revitalização, né? São impactados diretamente pelo ganho que a cidade tem ao se transformar dessa forma. Alô, Érica? Oi, Glécia, estou te ouvindo, mas eu não estou te vendo. Caiu aqui a minha câmera. Então, a gente vai finalizar aqui. Obrigada mais uma vez aí, parabéns pela apresentação, acho que foi bem clara aí, acho que colocar mais uma vez assim o nosso site lá, Soluções para a Cidade, que tem muita informação para os municípios. Obrigado aos participantes aqui, então agradeço em nome do Movimento Todos para a Construção, Iniciativa Etos Soluções, Construliga, ABCP, SNIC e SEBRAE. Então, a 1h30 a gente tem mais um curso. Obrigada pela participação. Obrigada.